Capítulo 11. Abu Bushra e a Pirâmide do Sol. Muito bem, o que o está incomodando? Você pôs outra vez muito sal no purê de batatas, ou o quê? Interpelou despreocupadamente Sally Winston. De qualquer forma era sua vez de preparar o jantar, mas eu estava com muita fome para esperar, de sorte que não me queixo, disse ela com um sorriso, esperando tirar Kurt de sua disposição insolitamente pensativa. Sinto muito, querida, não queria excluí-la, disse Kurt enfiando o garfo no purê enquanto falava. Acho que estou apenas muito preocupado. Eu vi você conversando com o Sr. Johnson. Você descobriu por que eles puseram sua casa à venda? Bem, sim, um pouco. Suponho. Mas não tenho certeza de que eu realmente compreenda. Acho que é sobre isto que venho pensando. Não temos feito nada para ofendê-los, temos? Oh não, não é nada disto. Então, o que ele disse? Bem, é um pouco complicado, e não sei se posso explicar isto. Ei, não temos uma Bíblia em algum lugar por aqui? Ela está na estante de livros, a menos que você a tenha tirado. Kurt deslizou sua cadeira para trás e procurou a Bíblia. Voltando-se, ele a abriu e leu alguns versos, depois olhou para Sally. Está aqui, exatamente como ele disse. Eu não acredito. Por que nunca li isto antes? Quero dizer, eu pensava que sabia tudo acerca do número 666 e do anticristo e coisas deste tipo. Sobre o que você está falando, o que há aí? Perguntou Sally. Bem, você se lembra do sermão que o pastor Wheeler pregou 3 semanas atrás? Realmente não, provavelmente eu dormi durante ele, riu Sally. Não, neste você não dormiu. Lembra-se? Depois nós falamos sobre ele. Ele falou sobre o reavivamento do dom espiritual de profecia e contou sobre este novo e grande profeta que está operando milagres e curando pessoas na Índia ou em algum outro lugar. Bangladesh. Sim, Bangladesh, mas de qualquer forma, agora você se lembra, não é? Sim, eu me lembro. Ele disse que esse indivíduo pretende ser uma reencarnação do espírito de Abraão, Moisés, Elias, Jesus, Maomé, Buda, e meia dúzia de outros notáveis. Isto me pareceu um pouco excêntrico. Sally estava tendo muita dificuldade para levar a sério a preocupação de Kurt. Ria se quiser, mas o pastor Wheeler parecia muito impressionado e disse que devíamos pôr os olhos nesse sujeito. Ele disse que anteriormente só nos círculos da nova era se prestava atenção a ele, mas que agora ele está atraindo a atenção do mundo. Ele afirmou que até mesmo o Papa enviou uma delegação para conversar com ele e que os líderes de algumas igrejas protestantes e ortodoxas estavam pensando em fazer o mesmo. Sim, mas o que tem isto a ver com a mudança dos Johnson? Eles realmente não parecem ser o tipo de pessoa capaz de partir para Dhaka a fim de fazer crescer o cabelo e beijar os pés de algum guru. Bem, o Sr. Johnson afirma que sua mudança baseia-se em sua compreensão da profecia bíblica. E aqui é que isto se torna complicado, disse Kurt, empurrando seu prato para um lado. Lembra-se de que o pastor disse que devíamos ficar atentos a este guru ou profeta, ou seja o que for? Bem, a semana passada vi uma reportagem sobre ele em uma revista no escritório, de sorte que ali dizia a reportagem que ele está agora chamando muita atenção e que mesmo alguns eruditos muçulmanos, budistas e hindus estão começando a proclamá-lo como um profeta genuíno por causa dos milagres que opera. Também dizia, e aqui está o assunto sobre o qual Johnson estava falando comigo, que esse sujeito, Abu Bushra, prometeu que dentro de 6 meses ele operará um grande sinal para provar que Deus o enviou como um mensageiro para o mundo de hoje. O artigo dizia que há muita especulação a respeito de que sinal seria este, e citava alguns teólogos católicos como afirmando que a prova decisiva dos profetas dos tempos do Antigo Testamento era a capacidade de fazer descer fogo do céu. E assim os Johnson acham que ele irá fazer chover fogo precisamente aqui em nossa pequena comunidade e estão fugindo enquanto as condições são favoráveis em? Aparteou Sally. Não, você não sabe levar nada a sério? E desejo apenas que você pare de ficar tão sombrio por causa de tudo isso. Profetas vêm e profetas vão, principalmente aqueles excêntricos da nova era.
Há muito tempo já aprendi a não prestar atenção a nenhum deles. O que disse Johnson que deixou você tão alvoroçado? Bem, eu o vi na entrada da garagem quando saí para buscar a correspondência, e acenei para ele e perguntei-lhe quando eles planejavam mudar-se e para onde. Ele disse que isto era uma longa história e pediu-me que lhe desse alguns minutos para explicar. E foi assim que tive de preparar o jantar. Sim, querida, foi assim que você teve de preparar o jantar, disse Kurt finalmente sorrindo. Bem, Johnson perguntou-me se eu tinha lido algo a respeito desse tal de Abu Bushra, e respondi-lhe o que o pastor Wheeler tinha dito e o que eu tinha lido sobre ele. Então ele foi tomado de surpresa estarrecedora. Disse que achava que Abu Bushra poderia ser, bem, não realmente o anticristo, mas um profeta que conduziria as pessoas ao anticristo, ou poderia ser até mesmo ser Satanás em forma humana. Johnson disse que estava se mudando com sua família para o campo e assim eles estariam mais seguros na tribulação, ou tempo de angústia, ou algo semelhante. Espere um momento. Você está dizendo que nosso pastor e todos, até o Papa, acham que esse indivíduo é o maior dom de Deus desde Moisés, mas Johnson acha que ele é o anticristo? Rapaz, esse sujeito realmente complicou. Sim, é isto que também pensei a princípio. Mas então ele me perguntou se eu tinha ouvido a parte a respeito de o sinal ser a capacidade de fazer descer fogo do céu. É claro que eu lhe disse que sim, e então ele disse que nos últimos dias este seria realmente o sinal do anticristo, e ele me disse que fosse para casa e lesse Apocalipse 13, 11 a 18. Está aqui, precisamente aqui no verso 13, também operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. E então se você continuar lendo até o verso 18, descobrirá que este é o mesmo poder que faz as pessoas receberem o sinal da besta e que tem o número 666. Bem, tudo isto é muito interessante, respondeu Sally. Mas esse sujeito realmente disse que irá fazer descer fogo do céu? Ou isso é apenas a especulação de alguém? Foi isto exatamente o que perguntei a Johnson. E sabe o que ele disse? O quê? Ele disse que isto não é o mais importante. Disse que o que importa é que todos os líderes religiosos estão sendo cativados por esse sujeito e pensam que a mesma coisa que é considerada um sinal do anticristo é um sinal do profeta de Deus. Assim Johnson acha que o anticristo poderia aparecer a qualquer hora e até mesmo os líderes da igreja seriam desencaminhados e começariam a perseguir a qualquer que não se curvasse diante dele. Ele disse que há muitas outras profecias que apontam para o mesmo tipo de coisa e que é especialmente assustador ver os dirigentes de todo um grupo de diferentes religiões dando ouvidos ao mesmo ensinador, porque isto é o que a Bíblia diz que ocorreria no tempo do anticristo. Isto me parece prova suficiente de que esse indivíduo tem um parafuso a menos, disse Sally. Quero dizer, eles parecem gente boa e tudo mais, e não causam nenhum problema na comunidade. Mas se você me perguntar o que este mundo necessita é de um pouco mais de unidade e cooperação e muito menos divergência sobre coisas como religião. E agora Johnson diz que quando as religiões começam a concordar, esta é a obra do anticristo, isto é demais para eu engolir. Desejo que eles vendam rápido sua casa. Realmente rápido. Alguém pode fazer descer fogo do céu sobre ela. Agora Sally estava apenas sendo meio irônica. Na semana seguinte os Johnson convidaram Kurt e Sally para estudar algumas das profecias. Sally não queria nada com isso, de sorte que pediu a Kurt que se desculpasse por ela. Kurt ficou fascinado com o que ouviu e voltou toda terça-feira à noite por várias semanas. Ele tentou partilhar com Sally o que estava aprendendo, mas ela não tinha interesse. Olhe, quando, e se, esse Abu Bushra, ou qualquer outro, for bem-sucedido em fazer descer fogo do céu, então estarei interessada no que os Johnson têm a dizer, proclamou ela. Até então, isso é apenas a palavra de um religioso contador de lorotas contra a dos outros no que me diz respeito. Algumas semanas depois Abu Bushra veio aos Estados Unidos para uma missão de ensino e cura. Logo ele estava atraindo grandes multidões de funcionários do governo e mesmo alguns congressistas para as preleções da hora do almoço junto ao monumento a Washington, em Washington, D.C. Em visitas ao St. Elizabeth's e outros hospitais,
Ele restaurou a sanidade aos mentalmente perturbados e mesmo curou vários pacientes de AIDS que não tinham reagido às mais recentes drogas antivírus. As multidões aumentavam tanto que ele finalmente foi obrigado a ir para um esconderijo e falar apenas pelas instalações da rede de televisão Trinity via satélite. Seu conselho de diretores, constituído de representantes de muitas e diferentes denominações cristãs, pôs suas instalações à sua disposição como uma demonstração de apoio ecumênico. Então, em 15 de maio veio o anúncio que abalou as coisas no lar da família Winston. Ele veio pelos canais comuns, mas foi captado e retransmitido em todos os noticiários noturnos das outras redes de televisão. Em virtude de muita controvérsia e desacordo entre os líderes religiosos quanto à natureza e fonte do meu poder, no dia 21 de junho do ano 2012, por ocasião do último solstício de verão no hemisfério norte, antes do final do ano 5125 da contagem longa do grande ciclo maia, operarei um milagre que mostrará a todas as religiões que sou a reencarnação dos seus maiores líderes. Isto será em preparo para o alvorecer da nova era no final do grande ciclo, que virá no tempo do solstício de verão no hemisfério sul. A fim de compreender qual será o meu sinal, estude os caminhos dos maias e astecas. E considere como o Deus dos cristãos e dos judeus manifestou o seu poder nos dias de Moisés e Elias. Cort e Sally viram a transmissão na NBC Nightly News. Depois da transmissão da declaração de Abu Bushra, a rede passou a transmitir um programa ao vivo, via satélite, com um antropólogo da Cidade do México, um rabi de Jerusalém e um erudito católico romano da Universidade de Georgetown. Todos estavam seguindo uma abordagem filosófica ao assunto. Ninguém estava disposto a fazer uma declaração quer apoiando quer criticando Abu Bushra. Mas todos eles concordavam que o milagre a que ele tinha aludido deveria envolver a descida de fogo do céu. Quando a rede passou a um comercial, Kurt pressionou o mudo no botão do controle remoto e perguntou: "Bem, o que você acha disto?" "Eu já disse isto antes, e torno a dizer", respondeu Sally. "Quando alguém realmente fizer descer fogo do céu, então terei interesse. Eu desejaria que os Johnson ainda estivessem aqui. Gostaria de ouvir o que eles têm a dizer sobre isto", disse Kurt. No domingo seguinte o pastor Wheeler pregou um sermão baseado nos vários exemplos do Antigo Testamento em que desceu fogo do céu. Concluindo, ele disse que sabia que havia agora muita agitação em torno de Abu Bushra, mas que ele achava que isto era um pouco prematuro. "É certo que tudo se volta diretamente para este ponto", disse ele. "Mas acho que a prova decisiva virá em 21 de junho. Não tiremos nenhuma conclusão precipitada antes de vermos o que acontecerá então. Mas se ele realmente fizer descer fogo do céu, então acho que as Escrituras são claras em dizer que este é um mensageiro de Deus, aquele que deve preparar o caminho para a introdução do seu reino na terra. Nas palavras do profeta Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Digo-vos hoje, reconheceremos Elias quando ele fizer as obras de Elias. Que traga fogo do céu se é ele." A pirâmide. Uma frente fria do Canadá soprou sobre Washington D.C., em 20 de junho, dando aos habitantes uma bem-vinda interrupção dos dias de alta temperatura e alta umidade que ali caracterizam a maior parte do verão. O dia 21 de junho raiou claro, com céu azul, sem nuvens. Os previsores do tempo eram unânimes em anunciar um dia ideal, com temperaturas acima de 25 graus e nenhuma probabilidade de chuva ou tempestades. Os seguidores de Abu Bushra obtiveram permissão especial para erigir um palanque de blocos de concreto sobre o Mall, passeio arborizado, entre o monumento a Washington e o Capitólio. Multidões se aglomeraram em torno dele por vários dias antes do 16º. Vários milhares de pessoas dormiram sobre o mall na noite do 20º dia, a fim de assegurar boas posições das quais pudessem observar as atividades do dia seguinte. Kurt e Sally refletiram sobre fazer a viagem a Washington, mas por fim escolheram assistir ao evento pela televisão. Por causa do grande interesse gerado, todas as três principais redes mais a CNN, a BBC, a CBC e uma multidão de outros radiodifusores estrangeiros planejaram dar ao evento cobertura ao vivo iniciando às 8 da manhã, horário de verão.
Os Winston preferiram a NBC como o principal canal para assistir, mas de vez em quando Kurt usava o controle remoto da TV para pôr na tela a cobertura de outras 2 ou 3 redes simultaneamente. Estou na base do imenso palanque que foi erigido pelos seguidores de Abu Bushra sobre o Mall em Washington, D.C., relatou o narrador Denkoff, enquanto sua câmera saía de um close-up sobre seu rosto para abranger seus arredores. O palanque, como vocês veem, tem cerca de 7 metros de altura e foi construído no formato de uma pirâmide sem o topo. Se você tiver no bolso uma nota de $1, pode virá-la e olhar para o reverso. No lado esquerdo você encontrará uma estampa do grande selo dos Estados Unidos da América. O que temos aqui parece ter sido construído como uma réplica da pirâmide sobre o reverso do selo, com 2 exceções. Não há nenhum olho voador acima desta pirâmide, e a pirâmide do grande selo tem 13 camadas. Esta tem 14. Também, na base do grande selo aparecem os algarismos romanos, M, D, C, C, L, X, X, V, I, que, é claro, denota 1776, o ano da fundação dos Estados Unidos. Esta pirâmide tem M, M, X, X, I, que denota o corrente ano de 2012. Na superfície plana do topo da pirâmide você pode ver um caldeirão de cobre polido. Entendemos que o caldeirão será cheio de água destilada e que Abu Bushra crê que ele pode fazer descer fogo do céu, que literalmente consumirá a água. Tenho aqui comigo um representante da organização de Abu Bushra. Ele se identifica simplesmente como Sunsei, e diz que está aqui para falar-nos acerca do significado da pirâmide e sua relação com o grande selo. Senhor Sunsei, esta é certamente uma interessante estrutura que sua organização construiu aqui. Pode contar-nos um pouco mais a respeito desta pirâmide sem o topo e do significado do simbolismo que está ligado a ela? Sunsei parecia ter 40 anos, menos de 1,70 m de altura e talvez de descendência oriental ou mistura de oriental e caucasiano. Seu cabelo cortado muito curto dava a impressão de que sua cabeça poderia ter sido rapada 2 ou 3 semanas antes. Vestia um roupão branco que fez Kurt lembrar-se de uma toga romana. Falava bom inglês com apenas um indício de sotaque britânico. Veio para o lado de Denkoff quando ouviu a menção do seu nome e agora olhava diretamente para a lente da câmara. Seu rosto permaneceu passivo enquanto falava. Sim, Sr. Koff, Abu Bushra me enviou aqui para esclarecer ao povo americano e ao povo do mundo sobre o significado da pirâmide. Sempre me surpreende conversar com os americanos e perguntar-lhes acerca do seu grande selo. Descobri que muito poucos têm qualquer ideia do significado dos símbolos do selo. Mas este selo tinha grande significado para os pais fundadores desta nação. É uma tragédia que o povo não compreenda isto. Primeiramente, explicarei o significado do grande selo. Depois explicarei o significado da pirâmide que Abu Bushra construiu aqui. A câmara agora saiu de close-up para revelar que um cavalete de pintor com uma gravura do grande selo tinha sido colocado ao lado de Sunsei. Notem que a pirâmide não tem topo, mas o que vocês chamam de olho voador está logo acima dela e substitui o seu topo. Antigamente a pirâmide, conforme desenvolvida pelos egípcios, representava o renascimento de sua terra depois da cheia anual do Nilo. Para eles as pirâmides eram originalmente apenas uma extensão do outeiro primordial, a primeira coisa a aparecer todo ano acima das águas. Sunsei não estava apontando para o selo, mas continuava a olhar diretamente para a câmara. Parecia a Kurt que ele poderia estar recitando alguma coisa que havia ensaiado muitas vezes. Os pais fundadores mandaram construir a pirâmide do selo com 13 camadas. Ora, isto não é apenas um símbolo dos 13 estados. O número 13 é tradicionalmente o número da transformação e renascimento. A explicação dada aqui do significado do grande selo baseia-se em uma explicação dada por Joseph Campbell na série The Power of Myth do Public Broadcasting System. Na década de 1980 Campbell se destacou como um dos 2 mais populares autores entre os leitores da nova era. Veja The Power of Myth, de Joseph Campbell com Bill Moyers, New York, Doubleday, 1988, páginas 25 a 29. A inscrição abaixo da pirâmide diz Novus Ordo Seclorum.
Creio que isto traduz uma nova ordem do mundo, interrompeu Kofi, evidentemente desejoso de demonstrar que ele não havia perdido o controle da entrevista, que estava se transformando num monólogo. Esta frase latina se traduz para o inglês como a New Order of the World, uma nova ordem mundial, continuou Sunsei como se nem mesmo tivesse ouvido seu entrevistador. Os pais fundadores desta nação acreditavam que em 1776 tinham fundado o que hoje poderíamos chamar de uma nova era. O olho no topo da pirâmide simboliza o que eles criam ser a chave para o sucesso desta nova ordem que haviam fundado. O olho representa o olho de Deus, que era para eles o olho da razão. O simbolismo aqui é muito forte. Considerem a pirâmide. Quando alguém está na base da pirâmide, está num dos seus 4 lados, mas enquanto as pessoas nos vários lados ascendem em direção do topo, ficam mais perto umas das outras. No próprio pico elas se reúnem, e não há mais divisão. Os pais fundadores desta nação acreditavam que o olho da razão era a chave para eliminar as dissensões que têm afligido nosso mundo com lutas destruidoras. Vimos algo muito semelhante na Revolução Francesa, que ocorreu apenas alguns anos depois da Revolução Americana de 1776. Os franceses foram tão longe a ponto de abolir a religião tradicional e declarar a razão o seu Deus. Outro testemunho da fascinação dos pais fundadores pelo poder da razão é encontrado nos números na base da pirâmide. O número 1776 tem um duplo significado. A alusão óbvia é ao ano da assinatura da Declaração de Independência. Mas os pais fundadores viam significado especial também no fato de que quando você soma os 4 números do ano, 1 mais 7, mais 7, mais 6, o total é 21. 21 é tradicionalmente a idade da maioridade, ou a idade da razão, para os seres humanos. Assim os pais fundadores dos Estados Unidos criam que a razão poderia ser o seu Deus, e que a razão os guiaria à unidade e à paz. Enquanto a América seguiu este princípio, ficou fora da maioria dos conflitos que afligiram a Europa. Em seu discurso de despedida, George Washington salientou isto e rogou ao Congresso que evitasse o envolvimento nas alianças da Europa. Enquanto os Estados Unidos seguiram este conselho, o país foi capaz de existir no topo da pirâmide. Mas quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, desceu do topo e mais uma vez alinhou-se com as forças divisoras que têm causado tanta guerra através dos anos. Os mesmos princípios eram ilustrados nas pirâmides construídas pelos maias, astecas e outros das Américas. A grande pirâmide asteca de Tenochtitlan tinha no topo templos para 2 deuses, simbolizando a unidade das dualidades no pico da pirâmide. E os astecas iniciavam cada uma das suas novas eras, cada um dos seus ciclos de 52 anos, com uma cerimônia no topo de uma pirâmide. Em apenas 6 meses realizaremos uma celebração na Cidade do México para comemorar um evento pelo qual o universo tem esperado mais de 5 milênios. O final do grande ciclo que começou em 3113 a.C. assinalará o início da nova era de paz e harmonia. A contenda e derramamento de sangue que vemos hoje é o resultado de as pessoas viverem abaixo do pico da pirâmide e se verem a si mesmas divididas. O mundo precisa recuperar a visão americana da unidade, perceber que somos realmente um, viver mais uma vez no topo da pirâmide se esta nova era deve ser pacífica e próspera. Estes são antecedentes muito interessantes. Não me lembro de ter visto antes o selo explicado desta maneira, interrompeu Kofi. Mas há algumas diferenças óbvias entre a pirâmide do selo e a pirâmide que você construiu aqui. Abu Bushra construiu, Sunsei corrigiu o repórter. Sim, há diferenças, continuou ele. Diferenças muito importantes. Primeiramente, vocês notarão que há 14 camadas nesta pirâmide. Além disto, o número na base significa nosso corrente ano 2012. É também significativo que acrescentando o número 2 ao número 12 você chega ao número 14. A pirâmide de 13 camadas que conduz ao Deus da razão tem se demonstrado ser um fracasso por mais de 2 séculos. A Revolução Francesa provou a falácia de se tentar unir sob o estandarte da razão. As várias facções racionais daquela revolução não podiam concordar em um curso racional,
de sorte que recorreram à guilhotina como um método para cortar a capacidade de raciocínio daqueles que raciocinavam diferentemente deles. E assim hoje temos uma pirâmide de 14 camadas. Havia um nível que era necessário além das 13 camadas que conduzem à razão. Este fato é conhecido, mas não amplamente reconhecido, por mais de 2 séculos. A falácia de confiar na razão para prover paz e prosperidade tornou-se conhecimento comum somente na última metade do século XX com a era da desilusão com os triunfos da tecnologia. Antes desse tempo o povo acreditava que a ciência e o engenho humano e a racionalidade podiam resolver os problemas do mundo. Da era da desilusão nasceu o movimento hippie dos anos 60 e o movimento da nova era que criou raízes nos anos 80 e continuou a crescer em muitas regiões. Estes movimentos relembraram às pessoas suas raízes espirituais e as tornaram cientes da sua necessidade de um poder guiador que as leve à paz e prosperidade. Este poder, obviamente, é Deus. O mesmo Deus que criou este mundo, o mesmo Deus que nos deu o número 7 para representar a perfeição, porque no 7º dia da criação o mundo e a humanidade eram perfeitos. Ao deixar Sonsei de falar sobre história e números para falar sobre Deus, seu rosto mudou de passivo para apaixonado, e sua voz começou a aumentar em ritmo e intensidade. Agora, ao levar ele ao clímax sua recitação cuidadosamente ensaiada, ergueu o punho e assumiu os emocionados maneirismos de um fervoroso evangelista. Hoje construímos uma nova pirâmide. Uma pirâmide com 14 camadas que nos levam ao topo, onde a unidade será alcançada, fundada, não sobre a razão humana, mas sobre o número da perfeição, o número do próprio Deus, 2 vezes o número da perfeição, 14. 14 é o número onde as dualidades de Deus se reúnem em unidade. 14 é o número que simboliza a harmonia de Yin e Yang. 14 é o número que vai além da razão humana para a confiança em Deus que levará o mundo à unidade e à paz. A pirâmide que vocês hoje veem, que simboliza o alvorecer de uma nova era, a nova era, está fundada sobre este ano 2012 e sobre o número 14. Puxa! Dan Koff estava pasmado e lhe faltavam palavras. Por um momento ele olhou para além da câmara. Acho que devemos sair, agora. Sim, estaremos logo de volta depois destas importantes mensagens. Quando Koff voltou depois do intervalo comercial, nem Sonsei nem o selo podiam ser vistos. Koff estava de volta para seu planejado script, servindo como Cicerone para dar uma volta em torno da pirâmide e descrever os apurados esquemas que as várias organizações tinham preparado para garantir que nenhum logro pudesse ser posto em prática para levar o povo a pensar que havia descido fogo do céu quando não havia. Ele entrevistou um representante da TRW Corporation que havia raspado uma pequena amostra de cobre do caldeirão e a tinha levado de helicóptero a um laboratório de metalurgia. O representante explicou que se a experiência fosse bem-sucedida, uma segunda amostra seria levada e analisada para ver se haviam ocorrido quaisquer alterações químicas. Koff então prosseguiu explicando que a água para o caldeirão estava sendo fornecida por um conhecido fornecedor de água destilada para uso de laboratório. Uma vez estando a água dentro do caldeirão, ela seria provada e analisada no mesmo instante por um computador fornecido por um fabricante de equipamento de teste para piscinas. Uma organização denominada Hawks Debunker Science Associates tinha falado com os estúdios Disney para supri-los com 8 câmaras cinematográficas especiais de alta velocidade, que poderiam filmar os eventos do dia no ritmo de 1000 imagens por segundo, de sorte que tudo que ocorresse pudesse ser analisado em câmara ultralenta. As câmaras deveriam ser montadas para filmar a pirâmide das várias posições vantajosas, inclusive uma em cima do monumento a Washington, para assegurar que nenhum movimento de mãos fugisse à observação. PEPCO, a companhia elétrica local, havia se certificado de que não existia nenhuma rede elétrica subterrânea nas cercanias do palanque, e a lista de precauções científicas contra mistificações prosseguia interminavelmente. As redes de televisão tinham enviado equipes de câmeras para a multidão a fim de entrevistar vários tipos de pessoas acerca do que elas esperavam que iria acontecer. Uma rede tentou até mesmo entrevistar um cachorro que seu dono afirmava que tinha poderes psíquicos e responderia às perguntas erguendo a pata direita para sim ou a pata esquerda para não. O cão, porém,
parecia assustado com toda a atenção e rolou sobre seu dorso, levantando ambas as patas. O repórter soltou uma boa gargalhada e disse: bem, se um cão com poderes não pode predizer o que irá acontecer aqui hoje, quem poderá? Precisamente às 11 da manhã, Abu Bushra fez sua imponente entrada, sentando-se em uma cadeira que fora alargada sobre o palanque do bojo de um helicóptero. Ele fez um longo discurso detalhando por que Deus o havia chamado e dado a ele poderes especiais neste tempo. Resumia-se no fato de que havia muita luta e confusão no mundo e que a maior parte disto era causada por diferenças de opinião a respeito de religião. Deus é amor. E foi para demonstrar o amor de Deus que tem operado as curas e outros sinais. Deus quer que todos nós estejamos unidos e paremos com nossas fúteis desavenças e disputas. Ele prosseguiu, informando o mundo de ouvintes que Deus havia concluído que era tempo de endireitar toda a confusão e trazer unidade mundial no preparo para a fundação do seu reino da nova era sobre a terra. Ele, Abu Bushra, representante pessoal e profeta de Deus, fora incumbido da tarefa de produzir a unidade exigida. Por este motivo Deus o havia dotado de poderes especiais, precisamente como tinha dado poderes especiais aos sacerdotes e profetas de várias religiões ao longo da história. É amplamente reconhecido, disse ele, que o poder especial que Deus tem dado somente a líderes especiais em ocasiões especiais é o poder de fazer descer fogo do céu. E não é qualquer espécie de fogo. No relato de Elias, o profeta de Deus, é dito que o fogo consumiu até mesmo a água. Eis porque temos aqui hoje este caldeirão de água. Hoje Deus demonstrará a todo o mundo que Ele me chamou para conduzir o mundo à nova era de paz e prosperidade para todos. Isto acontecerá no momento preciso em que o Sol atingir seu zênite sobre Washington, disse isto será em exatamente 11 minutos e 14 segundos, disse ele, olhando para os técnicos que manejavam as câmaras de alta velocidade. Tenho comigo, anunciou ele, erguendo uma bolsa, cartas dos líderes de várias das principais religiões do mundo. Nem todos têm demonstrado a disposição de ser cooperadores, mas muitos, inclusive o Santo Padre do Vaticano, têm expressado sua disposição de colaborar comigo na exploração de caminhos para a paz mundial depois desta demonstração de que Deus realmente me chamou para ser o seu profeta. Tendo concluído seu discurso, Abu Bushra retrocedeu de junto do caldeirão, assumiu uma posição de lótus em um canto do palanque e pareceu entrar em transe enquanto focalizava sua atenção no caldeirão. No momento preciso que ele havia predito, o que parecia ser uma língua de chama desceu da direção do sol e atingiu a água. Imediatamente chamas irromperam do caldeirão. As câmaras de televisão entraram em close-up para uma olhada mais de perto. Ao baixar o nível da água no caldeirão, o cobre acima da linha de nível da água começou a avermelhar-se. As chamas se elevavam mais e mais, e o caldeirão rugia como um motor a jato. Estava tudo terminado em 5 minutos. A água foi consumida, e enquanto as chamas ficavam esverdeadas, o caldeirão se derretia em uma bolha amorfa de metal incandescente. Enquanto acontecia tudo isto, Abu Bushra tinha se assentado imóvel, olhando com expressão de surpresa para o ostensivo milagre. Os comentaristas de noticiários estavam mudos. Era como se ninguém tivesse realmente esperado que isto fosse acontecer. Agora eu vou para o Templo do Sol que foi erigido nas montanhas perto de Boulder, Colorado. Falarei mais naquele templo. A mídia será convidada a ouvir minha próxima mensagem no domingo, 24 de junho. Com isto, o helicóptero voltou e levou embora a Abu Bushra. Kurt e Sally continuaram grudados na tela da televisão por várias outras horas enquanto as redes faziam desfilar pela tela peritos e analistas. Quando Kurt finalmente desligou o tubo eletrônico, olhou para Sally. Posso lhe dizer agora o que o Sr. Johnson predisse que aconteceria em seguida? Perguntou ele. Sim, eu acho que sim, respondeu a persuadida Sally. Ele predisse que Abu Bushra exigiria que todas as religiões se unissem para adorar a Deus de acordo com suas instruções específicas, algumas das quais vão contradizer os 10 mandamentos. Se isto acontecer, temos de sair daqui e ir procurar os Johnson. No domingo as equipes de televisão estavam mobilizadas no Templo do Sol para gravar o próximo pronunciamento de Abu Bushra.
Ele recapitulou cuidadosamente a longa história da religião no planeta Terra, salientando que certos aspectos do caráter de Deus têm sido revelados em cada uma dessas religiões. Enfatizou que o ponto mais consistente que passa por quase todas as religiões é a atribuição de status divino ao Sol. Muitos cristãos não percebem isto, disse ele, mas até mesmo suas mais elementares práticas religiosas derivam da adoração do Sol. Você pode perguntar ao Papa ou a eruditos católicos romanos ou a qualquer instruído historiador eclesiástico. O dia de culto cristão foi instituído como Dia do Sol por decreto do imperador romano Constantino o Grande, em 321 d.C. Sabe-se que a adoração cristã no domingo originou-se com o mitraísmo, uma antiga religião védica dedicada ao Sol, que era em honra citando o próprio imperador, do venerável Dia do Sol. O dia 25 de dezembro também foi originalmente celebrado no mitraísmo como o aniversário natalício do Sol, o dia em que os antigos ofereciam presentes e sacrifícios ao Sol para assegurar o seu sucesso em trazer mais uma vez de volta o verão. Baseado nestes fatos, Abu Bushra declarou que era a vontade de Deus que todas as nações e religiões se unissem em sua prática do culto, que ele era o representante de Deus que daria instruções para este culto unificado, e que, para começar, todos os povos do mundo deveriam escutar do templo todos os domingos, via televisão ou rádio, suas instruções. Nosso objetivo será produzir unidade no culto a Deus, e assim unidade, paz e prosperidade para todo o mundo. Cada domingo semanal será o dia para se trabalhar em busca deste objetivo. Eu vos falarei mais uma vez daqui a uma semana, concluiu ele, pelo poder de que estou revestido pelo Deus do céu, cujo poder já manifestei fazendo descer fogo do céu, exijo que todas as nações e povos da terra ouçam e obedeçam. Depois da transmissão, Kurt assentou-se em atônito silêncio. Finalmente logrou dizer em voz fraca, onde você pôs o novo endereço dos Johnson? Perguntou ele. A esta altura prefiro interromper o meu enredo e deixar o resto por conta da sua imaginação, porque não é minha intenção fazer predições específicas, mas apenas prover um cenário para o cumprimento da profecia. Em minha imaginação o resto do enredo inclui imposição de âmbito nacional, depois homenagem mundial e universal ao poder representado por Abu Bushra. Também inclui perseguição a qualquer que não der ouvidos às ordens de Abu Bushra, e finalmente um decreto de morte contra todos os que se recusarem a aceitar a religião amalgamada que ele propõe. O palco terá sido preparado pelas forças que temos estudado neste livro, para que o mundo creia que qualquer que se oponha ao movimento para a unidade mundial seja morto, e não haverá mais resistência à ideia de sacrificar, talvez literalmente, talvez por execuções, esses poucos para a prosperidade de muitos. A velha síndrome eu ou você funcionará tão bem na nova era como tem funcionado ao longo da história. Creio que o esboço geral de tal cenário está claramente pintado na Bíblia. Mas poderia isto realmente acontecer? Poderia? Percebo que continuo repetindo esta pergunta. Suponho que é porque dificilmente consigo acreditar por mim mesmo. Mas considere o capítulo seguinte antes de responder.